Duarte. Doutor Antônio Duarte é um grande amigo. Na verdade, vou falar aqui uma historinha breve, viu, Duarte? Não quero me alongar, mas quando eu era interno, estudante de medicina, Duarte dava aula de ventilação mecânica para a gente já, entendeu? O cara sabe tudo. Então, quando eu era lá da Federal da Bahia, Duarte era um grande nome da fisioterapia. Agora, parafraseando o doutor André, realmente sempre foi um destaque na sua área, e todos nós, da área da saúde, afeitos à medicina intensiva, já naquela época, mesmo interno, já era feito a medicina crítica, nós tínhamos o Duarte como uma grande referência, sempre tivemos na área de ventilação mecânica, na área de instrução, de ensino na área de fisioterapia e medicina respiratória. Então, Duarte, é um prazer estar aqui com você, é um prazer recebê-lo na nossa sessão científica, professor Luiz Venere Decour. E esse tema que você escolheu é um tema crucial para todos nós nesse momento. Atualmente, ele atua como assessor de deshospitalização do Instituto Sócrates Guanais, um ponto extremamente relevante e que tem tudo a ver com o tema que nós estamos trazendo hoje aqui. Então, Duarte, sem mais delongas, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, seu interesse em participar da sessão, e o palco é seu. Obrigado. Bom, eu que agradeço muito, Germano. Como eu tinha conversado com você, eu quero falar de inquietações, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar muito mais de dúvida do que qualquer, né, nesse momento aí da pandemia, do que qualquer tipo de solução. Então, como que eu tenho 37 anos hoje de profissão, dentro da terapia intensiva, e estou me sentindo um aprendiz, né? Estou lá no início, a gente teve que zerar tudo e reconstruir, recomeçar, criar novos caminhos aí para lidar com essa pandemia. Mais uma vez, agradecer muito essa oportunidade e abrir uma discussão, né, em que eu aprendendo aqui na sessão sobre métodos baseados em evidência e muito mais, nesse momento, olhar para a evidência, mas olhar para o senso clínico, olhar para a tua história de aprendizado e, mais do que tudo, olhar para as tuas referências. Quem são os seus ídolos? Então, eu vou lançar mão de 2 ídolos aqui da minha formação para apoiar boa parte da discussão, muito mais do que níveis de evidência, porque o tempo ainda não permitiu que a gente formasse ou consolidasse conhecimento para falar de nível de evidência. Então, a gente está vivendo um momento onde todas as associações e o público e a população, de uma maneira geral, está com essa tomada de decisão, né? A gente tem que selecionar quem entra e quem não entra. Quem vai ser atendido, quem vai receber cuidado e quem não vai. Então, isso é uma calamidade. E, diante disso, a gente tem que dar resposta. Felizmente, o ISG, logo no início, se preparou com um gabinete de crise, com suas câmaras técnicas, tomou ações e foi promovendo essa resposta de uma maneira rápida, e a gente não teve que vivenciar isso, de ter que selecionar quem entra e quem não entra. A gente sempre teve disponibilidade para atender. Agora, o que não muda, e talvez tenha aumentado um pouco, né? Essa população nossa que vai para a terapia intensiva são sobreviventes ou vítimas, né? O que a gente está oferecendo? E aí eu, enquanto reabilitador, e levanto essa bandeira e vou falar em nome de toda a equipe multidisciplinar, toda a reabilitação hospitalar, nós, para além de garantir a vida, vamos garantir a qualidade, a reinserção social, a volta desse cidadão que viajou conosco pela hospitalização ao mundo real, a preservar suas habilidades. E, para isso, eu preciso de um sujeito que interaja. Eu trouxe ele para um meio ambiente, que é o hospital, extremamente hostil, extremamente diferente do meio ambiente em que ele vive. E eu vou buscar replicar todas as percepções, emoções e sensações que existem nesse ambiente em que ele vive, replicar dentro do hospital. Esse é o nosso papel. Para isso, essencialmente, ele precisa estar acordado.
Estando acordado, ele tem que respirar. E respirando, ele tem que se movimentar. Então, essa tem sido a nossa busca. Só para demonstrar, né, a ventilação não invasiva, ela tem ganho muito espaço. Esse é nosso primeiro caso. Aqui em 2005, a gente trouxe Helmet para o Brasil. Nosso primeiro caso em Caraguatatuba. E por que o nosso resultado é diferente? Porque a gente vai além. Então, a gente está aqui, olha, garantindo o sujeito acordado, preservando as funcionalidades dele. Ele está submetido à ventilação, né? E está acordado, e está em movimento. Então, esse é o grande apelo. Vou passar aqui o slide. Recentemente, saiu uma publicação que foi alvo de uma discussão nossa na outra sessão, né, na de terapia intensiva, e vem mostrando, olha, ventilação mecânica, a grande novidade é de 99. Pressão de suporte é da década de 80. Então, não existe uma bala de prata. As coisas estão aí há muito tempo, só que a luta pela sedação adequada, a luta por deixar que o paciente participe da ventilação, também vem há muito tempo. Não é de hoje, mas se você observa a quantidade de leitos de que abriram em terapia intensiva ao longo dos 20 anos, talvez tenha sido a área que mais cresceu. Para os profissionais de reabilitação hospitalar, certamente a terapia intensiva puxou, e agora muito mais, uma quantidade enorme de postos. E será que a gente teve tempo para preparar todo mundo para lidar com essa realidade? Então, isso foi um campo, e somado a alguns conceitos que talvez precisem ser revistos, foi um campo muito farto para a sedação. Para a gente resolver falhas de interação paciente-ventilador, afastando o paciente. E aí, quando eu afasto ele do convívio, do nível de consciência e da mobilidade. Isso cria mais sequelas do que talvez a própria doença. Então, a gente tem que estar atento a isso. As rotinas, e a gente tem a chance de participar disso, de ventilação mecânica institucionais do ISG, elas têm, como a maioria das rotinas de ventilação, o foco de reduzir o tempo de ventilação, reduzir necessidade de sedação e, com isso, impedir o declínio funcional ou minimizar. Mas o que é isso? A capacidade de eu realizar tarefas inerentes à minha vida diária, ao meu convívio social. Então, eu vou com o doente para o ventilador, é uma ferramenta, talvez, a mais usada para a manutenção da vida, mas eu vou ter um olhar de que eu tenho que fazer uma entrega desse sujeito de volta à comunidade, para atuar em sociedade. Isso tem que ser bem observado. No Hospital Regional do Litoral Norte, que é Caraguatatuba, ano passado, a gente fez uma entrega, e lá é um hospital exclusivamente de pacientes COVID, onde 70% dos pacientes que foram à ventilação mecânica saíram deambulando na alta. Isso é uma grande vitória. E o que é mais interessante? Isso não é novo na nossa realidade. Por que a gente consegue isso? Porque sempre foi assim. Em 2017, no Congresso Mundial de Terapia Intensiva, nós fizemos um trabalho com um grupo do Hospital Estadual Azevedo Lima, e 70% dos pacientes, 76% dos pacientes que eram submetidos à ventilação não COVID, tá? Porque nem se discutia isso, não havia a doença, saíam do hospital caminhando. Então, é com muito orgulho que eu digo, a doença não impactou. Nosso resultado funcional, por um olhar, diria eu, até agressivo, e iniciar logo ventilação espontânea, imobilizar rapidamente o doente, garante o mesmo desempenho. O ISG tem essa cara, né? Em todas as nossas unidades tem o mesmo cuidado e a mesma rotina. Então, nossos resultados têm metas parametrizadas para chegar a isso. E a nossa entrega à comunidade, quando a gente olha, né,
para o nível de dependente ou independente, independência funcional de marcha é um sujeito caminhando uma distância pré-determinada com uma velocidade pré-determinada. Então, 52%. Né? 70% sai andando. Dos ventilados, se eu ampliar, vai para 84% dos doentes que passam pelas unidades do Instituto Sócrates Guanais saem caminhando do hospital. 52% com independência para atuar em comunidade. Ele sai, estudante que passou em terapia intensiva, hein? E ele sai pronto para voltar, com competências funcionais para voltar a realizar as atividades dele. Então, isso tem impacto em readmissão, tem impacto na previdência social, tem uma série de impactos que a gente vem estudando. Né? A gente, em São Paulo, tem tido muito apoio dos colegas e hoje a gente está fechando uma análise de desempenho em atividades funcionais pós-alta, Covid, até 6 meses. Já já a gente está com esse resultado coletado e podendo apresentar, mas eu já antecipo que parece que isso que a gente faz de dar competência para a independência em comunidade, né, para a atuação do indivíduo, tem um impacto um pouquinho mais significativo. E falando, Germano, de me apoiar nos ídolos, eu quero me apoiar num sujeito que participou agressivamente da formação de muitos e da minha, com um carinho todo especial, que eu quero homenagear, o professor Dr. Cid Marcos Davi, né, foi, além de um orientador, um grande amigo. Com ele, a gente pôde validar a compreensão de que o sistema respiratório, e quando ele atua com ventilador, é um sistema mecânico. Meu mestrado foi com ele, com a orientação dele, e o que a gente fez foi isso. Levou para o Congresso Europeu um trabalho validando ações da fisioterapia, todas baseadas em princípio mecânico. Essa é a rotina que está instituída no ISMA. Nada é ao acaso. A gente transforma variáveis que são nominais em variáveis escalares possíveis de serem mensuradas e comparadas. Então, para garantir qualidade, para dar previsibilidade na ação, é muito simples. E também com o Dr. Cid, a gente desenvolveu um tutorial que é aplicado em todas as unidades do ISG para a gente buscar rapidamente a ventilação, modos espontâneos, e aí destacada a pressão de suporte. Esse tutorial foi discutido com o Dr. Andrés Esteban em 2010, que achou a aplicabilidade totalmente viável. Então, a questão é, se o paciente dispara ou está brigando com o ventilador, e a gente tem muita habilidade para perceber isso, é fácil, né? Não é difícil identificar que o doente não está bem. Desculpa. E quando ele não está bem, significa que o músculo está participando. Esse é o sinal que você vê. Se eu tenho esse sinal, significa que eu tenho competência para disparar o aparelho. E aí PSV pode ser usado. Então, dentro desse relacionamento, né, dentro das normativas de suporte ventilatório, né, de compartilhamento de decisão, eu identifico o potencial para o uso e pergunto, tem impedimento clínico? E vamos à discussão. A partir daí, titula-se o nível de pressão de suporte, não é? E a próxima pergunta, tem impedimento clínico para ir em 7 centímetros de água de pressão? Que é aquilo que também o Esteban demonstrou que foi uma forma de testar a saída do doente do ventilador? Não que eu queira nesse momento, mas eu preciso fazer o gerenciamento da função do músculo da respiração. E, a partir daí, eu vou aplicando isso, né, esse PSV de 7, quando atinge 30 minutos nessa modalidade, com essa titulação de pressão, a pergunta que é feita é possível estubar? Tem impedimento clínico para a estubação? E a reabilitação vai lhe entregar a percepção sensorial, vai lhe entregar qual é o desempenho desse doente em controlar eventos de tosse, controlar a secreção de via aérea, e vai te dizer assim, podemos estubar. E com isso a gente consegue acelerar muito o processo. No paciente COVID, especificamente, essa velocidade que a gente consegue dar, de muita reunião
para tomar a decisão e criar cards como esse e distribuir para as equipes, e aí com telereabilitação, telemedicina, treinamento intensivo das equipes, a gente não fugiu ao padrão. A gente está fazendo o que todo mundo está fazendo. Chamando a atenção que o uso de bloqueador neuromuscular, que parece haver algum nível de evidência em SARA, por 48 horas de aplicação, e não 10 dias, e não 20 dias, tá? Daria uma competência para que modificasse a mortalidade. A partir dessas 48, e a gente foi um pouquinho flexível, né? A gente, quando eu digo um grupo, o gabinete técnico, intensivistas, e a gente flexibilizou, não vamos abrir até 72 horas, porque a gente está com essa dificuldade de lidar com isso, então teria que flexibilizar talvez outros limites. Porque a estratégia de proteção alveolar é para quem tem SARA, não é para todo mundo. Não me parece ser uma coisa muito bem definida, que todos devem estar, né? O sujeito precisa ter um componente de pulmão heterogêneo capaz de sofrer deformidades quando eu aplico pressão, né, gerada por constantes de tempo diferentes, e eu posso induzir a lesão. Fora isso, não é bem assim que funciona, né? E eu gostei muito desse artigo, que ele diz assim: a melhor forma de estratégia de proteção do pulmão é descontinuar, é tirar a ventilação. Então, a gente tem que ser efetivamente muito rápido. O meu outro ídolo que eu quero saudar é o Dr. Martin Tobin, que, uma oportunidade de fazer um curso com ele foi a primeira grande sacada que ele fala para mim de ventilação mecânica, quando ele diz assim: cara, ventilação mecânica é igual parto, se você não inventar, a coisa acontece. Ou seja, e aí a gente estava discutindo, em 95, McIntyre, que publica, olha, 92% dos doentes em ventilação mecânica saem até 7 dias de ventilação mecânica sem problema, sem dificuldade. Somente 3 você pode ter alguma dificuldade de POC avançado, que sobreviveu à falência de múltiplos órgãos, tá? E o neuromuscular agudizado. Então, fora isso, o grande escopo da população que a gente atende não é esse perfil. Então, por que essa permanência está se prolongando? O que será que tem de fator de confusão? Então, o próprio Dr. Tobin, ele diz assim: o grande papel da ventilação é retirar a carga do músculo da respiração. O ventilador faz isso. A pressão gerada pelo ventilador na via aérea faz isso, e não a sedação. A sedação também faz, mas os doentes morrem mais 13%, e isso deve ser evitado. A McIntyre, ele fala aqui para nós desse equilíbrio entre a capacidade do músculo conseguir superar as cargas mecânicas. A reabilitação e a fisioterapia consegue, e isso que a gente provou lá com o Dr. Cid Davi, consegue sim modificar as cargas mecânicas, diminuir a impedância, né? Diminuir a possibilidade de várias constantes de tempo e tornar o pulmão mais homogêneo. Então, quando a gente propõe talvez uma pressão de distensão maior ou um modo diferente, está garantido na eficácia da fisioterapia em controlar, em tornar esse sistema mais homogêneo. Hoje se discute, olha, tantas variáveis que vão fazer lesão pulmonar e lesão do músculo da respiração. A lesão do músculo da respiração, ela acontece por desuso, atrofia, por uso de bloqueador indiscriminado, e vai acontecer também por excesso de atividade. E aí surge uma outra conceituação, que é o excesso de atividade do músculo gerando uma lesão pulmonar, piorando a inflamação. Controverso, mas aí, para entrar nessa controvérsia, eu vou lançar a mão do Tobin, que faz uma sequência, eu diria até agressiva, de argumentações contra, ou chamando a atenção para ter muito cuidado com essa linha de pensamento.
né? A primeira coisa que ele fala, e é dentro de uma discussão sobre a hipoxemia feliz, né, ou qualquer equivalente desse, é que para que eu aumente o meu volume minuto, ou seja, aumentar minha demanda ventilatória, aumentar minha frequência, e frequência alta não é igual necessariamente a trabalho, né? Eu preciso de uma PO2 menor que 60. Agora, se associado a isso eu tenho hipercapnia, aí isso aumenta exponencialmente a minha necessidade. Por quê? Porque o centro da respiração, que está alterado pelo vírus, que tem sua percepção do corpúsculo carotídeo da hipoxemia alterada para baixo, que já é a metade acima de 65 anos. Então, quando o Tobin chama atenção para a fisiologia, porque na pandemia a gente meio que perdeu o rumo. Então, a gente tem doente hipoxêmico sem referência de dispneia e encontrava isso e tratava de uma maneira muito agressiva e invasivamente. E isso ele questiona. E o pior, aí eu pego, faço proteção pulmonar de um doente que tem embolia, ventilo, né, aumenta o espaço morto, fica mais hipercápnico, o doente começa a ter estímulo para respirar, né? Tá hiperestimulado, e aí eu vou e afundo a sedação, aumento o bloqueio. O Tobin vai dizer para a gente, depois eu vou mostrar, que a gente está condenando o paciente à morte. Que talvez essa seja a pior estratégia possível. Rapidamente a gente conseguiu rever isso lá por abril de 2020, né, em discussão com os intensivistas do grupo, e conseguimos mudar um pouco disso. Mas houve muita confusão, muita informação que era lançada e as pessoas buscando ações que são um pouquinho precipitadas. Novamente, vou lançar a mão aqui do Tobin, né, discutindo ventilação mecânica precoce, como foi advogado num certo momento. E ele, que ele é agressivo, né, ele começa essa hipótese da lesão auto-infligida pelo músculo da respiração, né, que levou a um raciocínio equivocado, onde não se deve ter opção não invasiva e a intubação deva ser priorizada. E como é equivocado, por exemplo, os guidelines, agora, a nossa Associação de Medicina Intensiva limita a pressão de insuflação em ventilação não invasiva em 10 centímetros de água. Está lá uma recomendação. E aí todo mundo vai procurar seguir as recomendações das associações de classe. Mas é evidente que tem tudo para não dar certo. Considerando que eu tenho carga mecânica alterada, considerando que eu posso ter hipercapnia, considerando que eu tenho espaço morto aumentado. Então, talvez a gente tenha que ser um pouco mais generoso. Perder um pouco do medo. E uma coisa muito, muito interessante, né? Diz aqui, pressão esofágica acima de 15 é indicação para ventilação mecânica. O Tobin diz assim, isso é brincar com fogo. Porque quem é que vai passar um balão esofágico num paciente numa emergência de hospital ou dentro de uma terapia intensiva para avaliar isso? E aí começa-se a discutir, ventilar, e cada vez mais se procura fazer avaliações da pressão transpulmonar, acho ótimo, só que não tem nada novo. E tem os perigos associados a isso. Vamos ver como é que a gente vai conseguir solução, né? E aqui, mais uma vez, ele ratifica frequência respiratória alta num doente com inflamação de 25 a 35 não é indicativo de nada. Se ele não tem um esforço considerável, ele fala olha a simplicidade a genialidade está aí, né? Da contração tônica do esquernocoide mastoideu, com palpação. Tem outras formas, principalmente no doente ventilado, de você ver a sobrecarga muscular. Mas trabalho no sistema respiratório é variação de pressão. E se é um trabalho do músculo, eu transfiro para o ventilador.
Então, e ele diz assim, recomendação baseada em lesão autoinfligida para descontinuar, e que é um clássico, né? O desmame deve ser realizado com cautela. A gente ouviu isso a vida inteira, e que cautela é essa? Ele fala, o grupo do Gattinone defende ensaio espontâneo no final do processo. Aí ele diz aqui, é a fórmula para aumentar a mortalidade no paciente COVID. Cada dia que o meu doente está ventilado, ele aumenta a probabilidade de morte. E ele ainda chama atenção, quando a gente está numa condição, isso lá nos Estados Unidos, né, onde associações e autoridades vão recomendar conectar 4 pacientes num único ventilador. Tamanho o desespero que a gente viveu e vive. E o Tobin, eu não vou ficar estendendo, mas ele faz uma série de 8 publicações editoriais e cartas e que fica ratificando, né, essa ideia. A melhor maneira de minimizar o dano não é pensando em PECILI, é no intubando. Evidentemente que tem critério para intubação. Mas a gente foi largando isso, foi se desesperando. A maneira mais segura de aumentar a mortalidade é o uso liberal de intubação, ventilação mecânica, e eu acrescento, tomando uma liberdade que o Tobin nunca me deu, sedação e bloqueador neuromuscular. E ele continua discutindo os conceitos, né? Continua rebatendo o Marini e o Gattinone agora, de uma maneira muito forte. Eu acredito muito no Tobin, ele nunca foi midiático, né? E vai, né, preocupado, e ele faz um desafio para o grupo do Tobin, para o grupo do Gattinone, que é responda 2 perguntas, né? Onde você tem experimento efetivamente bem desenhado, mostrando que inspiração vigorosa causa lesão autoinfligida e humana. Porque o que a gente vê é o sujeito estimular drasticamente o sistema respiratório, botar um nível de pressão muito baixo e deixar com que o sistema gere volumes até 12 ml por quilograma peso, né? Às custas do esforço muscular. Bom, isso é erro, isso não é ventilação. Ninguém ventila ninguém assim. E ele diz aqui, que cálculo estão fazendo para compensar o que está documentado, o que está bem estabelecido de problema consequente à intubação e ventilação contra a hipótese da lesão induzida. Ele chama a atenção que lesão induzida pelo músculo, autoinfligida, tem que ser estudada, mas não se pode fazer recomendações para processos de ventilação e desmame de pacientes COVID através de uma hipótese não testada. E ele vai continuar nisso e chamar a atenção, isso já é 2021, então ele continua nessa briga, nessa saga, e não é o Martin Tobin, a gente tem que ficar prestando atenção no que esse sujeito diz. E nós, né? Como é que a gente está achando essas soluções para atingir nossos resultados? A literatura vem com todo e sempre, né, chamando a atenção, olha, como conseguir o equilíbrio entre um músculo que não está em atrofia, não está em desuso, e um músculo que não faz sobrecarga, né? Como que a gente chega nessa proteção do pulmão e da musculatura respiratória à beira do leito, sem ter pressão transpulmonar, sem ter balão esofágico? Porque não é usual. O que a gente tem é pressão de suporte e o ventilador. Então, vamos achar a solução, né? Pressão de suporte tem uma característica, que é a única que a difere de outros, que é a ciclagem. Ela permite, a ciclagem na pressão de suporte permite que as variações, ou seja, que a variabilidade biológica da respiração espontânea seja mais respeitada. Então, ela permite sincronizar melhor a ventilação do doente com o ventilador. Mais do que isso, eu consigo ajustar a ciclagem. Então, facilita. Agora, isso precisa de treinamento, né? Precisa de hora dedicada à beira-leito
e precisa de gente próximo do doente, né? E me lembro aqui do Thomas Petty dizendo que em 1964 tinha muita gente do lado do leito. E quando ele publica isso, no editorial da Chess, ele diz assim: hoje eu vejo todo mundo em bancada olhando tela de computador e o box do doente está vazio, não tem ninguém perto do doente. E se eu não olhasse para o monitor, eu achava que ele estava morto, porque ele está profundamente sedado. Então, a pressão de suporte ela tem essa competência. A depender do nível de pressão que eu uso, eu ativo ou desativo a função do músculo. A gente pode saber se esse sistema está homogêneo. Olha aqui a periferia me mostrando várias constantes de tempo. Saber se esse sistema está homogêneo ou não, se tem áreas que eu posso expandir, abrir e melhorar essas constantes de tempo, né? E como eu posso titular a PIP para reverter isso e homogeneizar o sistema? Isso a gente faz todo dia. O que eu preciso é isso, olha, que os alvéolos se movimentem dentro de uma mesma tensão de parede. Porque se eu deixar uma alvéola normal, eu vou hiperdistender o outro. Isso é um clássico, como o Tobin falou. Mas eu tenho como procurar o máximo de homogeneização. Eu quero chamar a atenção isso também já é um clássico, aqui um doente em PCV, né, um modo assisto controlado, mas ele dispara, né? Eu titulei uma pressão, e esse é o motivo maior de estar aqui, e talvez do sucesso que a gente consegue, como eu titulo a pressão, em modos limitados à pressão. Então, eu titulei, vamos hipotetizar aqui, 20 centímetros de água, mas o meu doente inspira junto. Em 86, o Marini já mostrou que o trabalho da respiração de um doente contraindo o músculo respiratório no ventilador pode ser até 4 vezes maior. Mas nessa época, o que se usava muito era fluxo constante. Aqui, ó, em modo volume limitado. Bom, vamos voltar para cá. O doente contrai, aumenta o gradiente de pressão, faz uma variação transpulmonar muito alta, e o volume cresce. Da maneira mais equivocada do mundo, eu vou interpretar que esse doente está bem. O doente tem PCV, PSV baixo e faz um volumão. Faz um volumão às custas do músculo. O músculo está pagando um preço, está sendo lesionado. Então, não posso permitir que isso aconteça. Então vamos sedar. Não, eu vou só produzir outro tipo de lesão. E o pior, quando a gente vê um volume alto, né, ou discussões beira-leito, o comando vem, diminua a pressão do ventilador. Ora, se para gerar fluxo, que é o grande papel do músculo e do ventilador, eu vou lidar com variação de força e combinar força músculo-máquina é o que a gente pretende, de forma sincronizada. Então, se eu reduzo a força do ventilador, o músculo vai contrair mais ainda. E se eu estou usando um volume pequeno, né, inadequado, onde eu não preciso, deixar isso claro, né, onde eu não preciso reduzir volume, eu estou reduzindo. Então, eu tenho um drive hiperestimulado, não preciso medir nada. Ora, e chamar a atenção aqui para o fato, a mudança do formato da onda de fluxo-tempo. Por que ela ficou parabólica, ficou abaulada, né? Porque o ventilador é especializado em manter a pressão constante. Pressão é a relação do fluxo com a impedância. Então, olha, como eu tenho vácuo sendo gerado pelo músculo, para que a pressão não caia, eu vou sustentar meu fluxo no tempo. Por isso que o volume cresce. E aí eu venho aqui e reduzo a pressão, é de uma inocência que não dá certo. Aí reduziu a pressão, o doente fica mais taquipneico, denota sinais de esforço, eu vou lá e peço sedação. Então, esse é um erro grave. O que a gente tem feito? Né? E aí tem Dr. César Augusto Melo Silva, de Brasília, da UNB, meu orientador, e a gente está estudando isso bem a fundo. A gente transfere ou cria no ventilador beira-leito, sem balão esofágico, como que eu vou transferir
a carga mecânica do sistema respiratório para o ventilador. E era tão simples, né? Tão simples, como a palpação lá do Tobin. Então, eu pego a pressão traqueal e menos a PIP, né? E eu tenho toda a força, toda a pressão necessária para vencer a carga mecânica do sistema. Então, eu estou transferindo, coloco esse valor no ventilador, transferindo 100% da carga para o ventilador. Então, o que a gente faz é estabelecendo, a gente trabalha com 70%, que é como o Yunis define a aplicação da ventilação assistida proporcional lá no passado, né? Ele começa, e como o NAVA também, 70% do percentual elétrico, a gente fez isso. Pega toda a força de distensão do sistema e aplica 70%. E chama de PSV inicial. E a cada 4 horas eu reduzo para 7 centímetros de água, estabeleço limites da frequência, da saturação da frequência da PA, frequência cardíaca e da PA, para ver o estresse, e a depender do comportamento clínico, se é um doente agudo, se é um doente já com uma permanência mais prolongada, eu estabeleço limites maiores de desempenho, limites mais agressivos, como todo software de desmame faz. Então, está aqui, a gente vai utilizar o volume que eu vou empregar, né? E faço aqui, olha, a variação da pressão dinâmica na via aérea e aplico 70% dessa força. Quando a gente foi para o laboratório, a gente fez um teste. Então, aqui está sendo aplicada 30% da carga. Quando eu medi a pressão esofágica em modelo animal, a gente vê que durante toda a inspiração eu tenho negativação. Então, 30% da carga, eu tenho um padrão de atividade muscular onde tem esforço. E olhem o fluxo. Validando aqui que o fluxo chega a ficar horizontal. Quando eu aplico 70% da carga, né, 70% da pressão máxima e transfiro e coloco isso no ventilador, imediatamente o meu músculo segue, né, ele dispara e imediatamente positiva a onda de pressão esofágica, né? E minha onda de fluxo, ela assume uma angulação, tem ruído, né, tem artefato, aproximadamente de 45 graus. Então, aqui, olha, eu tenho músculo trabalhando bastante e um músculo que não está sendo submetido a esforço. Então, a gente consegue, sim, fazer uma ventilação com pressão de suporte, onde eu protejo o pulmão e protejo o músculo, protejo o diafragma. A gente sabe fazer isso, sabe. Chegou a aplicar até 125%, 150% da carga. E aí diz assim, mas você está usando um PSV muito alto. Olha, se menos 15 é indicativo de que eu devo entubar, e se meu doente está brigando com o ventilador, certamente ele, para além do que ele precisa para atingir a sensibilidade, ele pode estar fazendo mais 10, menos 10 centímetros de água de vácuo que o ventilador injeta com pressão positiva. E você nem está sabendo. Então, quando você tem, como a gente recomenda, para o doente SARA, 15%, 15 centímetros de água de variação, e eu vou colocar 20 mais 5 centímetros de água de pressão para usar PSV de 20, não venha me dizer que está alto. Porque eu estou protegendo o teu doente. Porque eu estou garantindo que eu transferi para o ventilador o trabalho. 5 centímetros de água de pressão vai produzir muito menos dano do que o bloqueador está produzindo. Então, esse não é o grande problema. Manter sempre treinamento e as equipes atentas para o sincronismo, né? E a ciclagem é uma grande ferramenta, e a atividade expiratória, que é pouquíssimo discutida. Então, a atividade expiratória, corrigir limitação de fluxo, corrigir o freio para essa atividade excessiva, isso a gente consegue identificar graficamente. Então, graficamente, eu consigo ver o comportamento inspiratório, graficamente, eu consigo ver o comportamento da exalação, titula a PIP, titula a minha pressão inspiratória, rise time ciclagem. As equipes do Instituto, em todas as unidades, estão capacitadas para fazer isso. Sendo assim, a gente consegue entregar pacientes em ventilação nessa condição para vocês.
Então, nos permitam, né, e aí falando em nome da reabilitação como um todo, isso é uma atividade de estímulo sensorial, multitarefa, um doente acordado. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizer assim, na minha unidade estava estubado. Nossa unidade é morrer, porque ela precisa de ventilação. Tá? Só que os nossos doentes ficam acordados e a gente quer cada vez ter mais habilidade em fazer essa condução para que vocês, médicos, possam retirar a sedação com confiança e apoiar a extubação e a mobilidade desses doentes cada vez de forma mais rápida. Bom, agradecer, Germano, acho que eu falei muito. Dá uma respirada. De jeito nenhum, Duarte. Você foi espetacular, como sempre, mas eu vou dizer que foi das melhores aulas que essa sessão já teve. Tá? Eu vou deixar isso registrado aqui e Isso é isso está muito gentil. gravado. Isso é pela amizade. Não, não, senhor. Você sabe que meu estilo é esse. Eu vou falar uma coisa para você. Bom, eu anotei algumas coisas aqui, Duarte. Primeiro, eu quero realmente agradecer muito, porque sua aula é inspiradora. 1 milhão de elogios aqui, aliás, um recorde de público. 1 milhão de elogios aqui no nosso bate-papo. E eu tenho algumas anotações. Primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a questão da humildade. Você foi extremamente feliz ao iniciar falando disso, viu, Duarte? Porque, ainda mais se falando sobre a Covid-19, a gente tem visto tudo menos humildade por aí. Tá? Tem muita gente falando muita coisa a respeito da doença. Eu falo isso em nome até de alguns colegas, né, médicos, inclusive, mas esse conceito da humildade, de começar com as nossas angústias, é muito sábio. É muito sábio, principalmente numa situação pantanosa como a gente está vivendo. E um dos pontos que a gente sempre, desde o início, a gente começou a ficar extremamente incomodado, né? Foi justamente com aquele conceito de intubação, entre aspas, precoce. Aquilo ali me soou como um barulho no meu ouvido, né? Nada de música, um barulho horrível. Eu falei, isso não vai dar certo. Isso foi logo em março, né? A coisa estava pegando lá na Europa, e na Itália, principalmente, né? E a gente já estava se preparando aqui, eu me recordo aí, os centros de contingência divulgando essa abordagem. Falava-se pouco sobre lesão autoinfligida, estava se falando muito mais em proteção contra o vírus mesmo, né? Então, falava-se muito de utilizar filtros e entubar precocemente. Chegou hipoxêmico, não titubeie, entube. Well, se o problema era, se o pessoal estava preocupado não só com a mortalidade da doença, mas também com achatar a curva e dificuldade de acesso a serviços especializados em unidade de terapia intensiva, nós estávamos induzindo com isso, né, um aumento enorme na necessidade de ventilação mecânica e, naturalmente, de internação em terapia intensiva. Então, isso seguramente contribuiu, essa abordagem sistemática contribuiu para hiperlotar rapidamente as UTIs da Europa. E nós estávamos caminhando rapidamente para isso aqui no Brasil também. Felizmente, né, Duarte, eu queria compartilhar aqui assim que a gente aprendeu, o Brasil, ele se deu assim, ele teve muita sorte por um outro lado, se a gente quiser pensar, se é que dá para falar de sorte numa situação dessa, mas o fato de a gente ter sido atingido quase que por último pela pandemia. Então, a gente sempre teve algumas semanas aí de gap para aprender com, principalmente, o pessoal da Europa e dos Estados Unidos, que foram atingidos antes de nós. E eu me recordo, você citou aí o Tobin, né, que o Gattinone, ficaram aí trocando algumas figurinhas, né, falando eufemisticamente, mas o Gattinone também apontou, me recordo, no final de abril, se não me engano, ele alertou, a gente ficava recebendo isso em tempo real aqui nos grupos, e a gente recebeu, ele falou, peraí, a gente está fazendo alguma coisa errada aqui, né? A UTI dele estava lotada, as UTIs, e ele começou a falar, bom, nós estamos aplicando um método de ventilação protetora aqui para bichos completamente diferentes. Então, ele aí anunciou e colocou os perfis, os fenótipos L e H.
É isso, eu queria também que você falasse um pouquinho mais a respeito dos fenótipos que o Gattinoni sugeriu aí, o light and heavy, que é o pulmão mais parecido com a SARA, e aquele pulmão leve que era praticamente 70% do que ele vinha encontrando, ao contrário do que nós imaginávamos no início. Pensávamos que era mais uma SARA, e não era, era diferente. Isso foi final de abril. Então, esse ponto começou a ser questionado. E aí, eu não quero me alongar muito no meu comentário aqui, é muito desabafo também aqui, viu, nossas angústias, né, Eduardo? Mas, assim, a gente começa a perceber que diretrizes, aí eu lembro muito dos conceitos, princípios, eles não tendem a falhar ao longo do tempo, por mais que seja uma novidade. Então, nesse momento, é muito importante a gente se apegar aos princípios. E um princípio que eu aprendi é que diretrizes, elas não são uma algema, não podem ser uma algema para médico, para fisioterapeuta, para ninguém. A diretriz, ela é um guia, tanto que em espanhol são chamadas de guias, né? São sugestões, recomendações, baseadas na melhor evidência disponível naquele momento, né? Que são falhas também. E que, para aplicabilidade para cada paciente em específico, elas precisam ser analisadas por alguém, que é quem está se relacionando com o paciente, né? Então, a diretriz, em última análise, ela não é o final de uma discussão, ela é o começo de uma discussão. Então, quando alguém coloca uma diretriz, seja da MIB, da SBC, seja da Sociedade Europeia, eles estão sugerindo o começo da discussão e não o final. Isso é super importante. Então, para que o médico, para o fisioterapeuta, para o profissional de saúde que está à beira do leito, possa discernir qual é a melhor estratégia, na sua visão, respeitando o que existe de evidência disponível, mas respeitando também o que você está vivenciando na beira do leito, junto com aquele paciente. Então, esse é um ponto que eu queria que você falasse um pouco sobre a visão crítica de como essas diretrizes se formaram com a Covid em relação à ventilação, pode ser invasiva e não invasiva, nesse comentário. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse era dos fenótipos, light and heavy, e eu não quero também me alongar muito, mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais a miúde a sua opinião sobre essa questão da incidência de polineuropatia do doente crítico, né, nesse tipo de paciente, que talvez, veja, nós já estamos tratando todos com corticoterapia, que é fator de risco para tal, muito embora seja uma dose relativamente baixa. A própria ventilação mecânica prolongada é fator de risco, e o uso de bloqueadores neuromusculares, que tem sido, realmente, criou-se até uma escassez no mercado da quantidade, que seguramente muitos pacientes se beneficiam, mas isso é algo que outros pacientes também já começam a se queixar bastante da reabilitação tão demorada, tão prolongada, tão difícil, que pode ter ou não influência da presença dos bloqueadores neuromusculares nas doses e no tempo prolongado que tem sido utilizado. Eu queria, então, que você... Eu tinha mais outras coisas aqui, mas eu queria que você se ativesse essas três. Primeiro, o Gattinoni, Light and Heavy. 2, a avaliação crítica das diretrizes, como isso aconteceu ao longo do tempo dessa diretriz. E terceiro, essa incidência de pacientes, polineuropatia do doente crítico nos pacientes utilizando bloqueador neuromuscular. Não sei, Júlio, doutor Mock. Palestra espetacular, espetacular mesmo. Eu conheço o Duarte aí, não vou dizer o tempo, porque vai denunciar. Não poderia deixar de ser diferente. Mas, assim, o que mais impactou, eu acho que todo mundo deve prestar atenção no que ele falou, eu vou enfatizar aqui, não é essa questão de gente na tela do computador, não é? E o box do paciente vazio, não é? E a importância da visita à beira do leito do paciente, né? Isso a gente vê muito hoje em dia, e em relação à ventilação mecânica não é menos importante. Então, tudo que ele falou aí da sedação profunda, da necessidade de bloqueio neuromuscular por mais do que 48 horas, isso é uma catástrofe, né? Então, o pessoal está querendo adaptar a ventilação ao paciente, não ao contrário. Então, eu acho que
de todas as mensagens de Duarte aí, estas foram as mais importantes, né? E eu também gostaria de ouvir exatamente essas perguntas que Germano fez, exatamente as mesmas, muito próprias, e não vou me prolongar mais aqui, porque outras pessoas querem se pronunciar. Mas foi um espetáculo aí, não poderia deixar de ser diferente. Um abraço a todos. Obrigado, Júlio. Doutor Marcelo. Ok, bom, muito bom, Duarte. Parabéns, sempre muito técnico e muito instigante. Você está muito bem apoiado, né, pelo Tobin, que é um dos nossos mais influenciadores aí, etc. Tudo bem, mas você sabe que tem outras visões também que não são tão coincidentes com a do Tobin, como se sabe, você sabe que o método científico, etc., ele vive um pouco também da polêmica, do embate e das perguntas. Certamente há um equívoco importante, né, que tem sido feito em todo o mundo, né, em função de uma doença nova, como você demonstrou, todo mundo mostrou, uma doença nova, que a gente vai buscar o modelo que foi desenvolvido e cujas evidências foram construídas, mas que não é um modelo que se ajusta à Covid. Tá certo? A gente foi procurar refúgio no pulmão heterogêneo da Sara para nos guiar um pouco nessas estratégias. Bem, era o que a gente tinha. Muito bom. Evidentemente que há uma série... O Gattinoni foi muito feliz quando ele mostra lá os dois fenótipos, que depois você vai comentar, e o que a gente vê realmente é que não é, o fenótipo não é A ou B, né? Não é isto ou aquilo, mas ele acaba, muitas vezes, começa de um tipo e termina em outro. Isso significa que a mesma estratégia não pode ser utilizada durante toda a evolução da doença. O que era bom no início já não serve mais para esta fase. A primeira fase que a gente percebe ali é uma fase da hipoxemia feliz, é o pulmão homogêneo, tá certo? Não precisa recrutar nada ali, está tudo homogêneo, só que provavelmente muito espaço morto e provavelmente não, certamente o centro respiratório muito ativado, quer pela inflamação, quer pelo aumento do espaço morto, o CO2 vai aumentando um pouco e ele vai ativando, tá certo? E aí a gente começa a querer colocar o modelo da ventilação protetora, que como você mostrou, você vai acabar sobrecarregando o músculo, aí, em vez de aliviar. Mas, Duarte, é difícil, né? Você faz 20 anos, 30 anos, que o modelo que a gente usa é o modelo do pulmão heterogêneo. E agora, de um ano para cá, a gente não ventila mais pulmões heterogêneos. Às vezes, até numa determinada fase, acaba ventilando. Então, tem muitos equívocos. E, realmente, o equívoco da questão de querer uma ventilação protetora, de querer diminuir a pressão de querer diminuir a pressão de suporte, quando você deveria aumentar para poupar um pouco o músculo, né? Enfim, são equívocos que estão sendo cometidos todos os dias. E muita gente não está nem percebendo isso, Duarte. Isso que é o mais difícil. Quer dizer, nem percebe isso. Então, realmente, a gente tem aí a gente tem esta felicidade de ter uma equipe de fisioterapia muito técnica, mas a gente precisa avançar muito ainda, porque muitos colegas não estão nem percebendo isso, tá certo? E aí, do ponto de vista estético, o que funciona é bloquear, né? Porque aí funciona, né? Fica, do ponto de vista estético, fica uma maravilha, né? Fica ali tudo direitinho, você ajusta o que você quer, etc, etc. Mas não resolve, a gente sabe que não resolve, ao contrário, provavelmente deve promover mais problemas do que solução. Agora, Duarte, não é fácil. Tem doente que passa no PSV de 7, você estuba e ele fracassa.
e não são poucos, tá certo? Tem doente que depois de 20 dias, 25 dias, a complacência está em 10, em 12, você não consegue mais nada, você não consegue recuperar, você não consegue homogeneizar o pulmão. E aí, Duarte, não adianta bloqueador, não adianta, não sei o que adianta. Gostaria de saber se vocês têm alguma ideia, né? Mas tem situações muito difíceis, é verdade. Mas eu acho que tem muito equívoco no meio do caminho também. Doutor Mock, como sempre, né, muita sapiência, né? Vou aproveitar, ele já até abordou um pouco. Então, o conceito dos fenótipos, né, eu acho que foram hipóteses, né, que o Gattinoni lança. A gente procura, no início, começa a seguir isso, mas começa a surgir uma dúvida. São momentos diferentes da mesma evolução. Depois, na segunda onda, começa na chegada, né, com um tempo mais curto, de um doente muito mais com a complacência muito baixa, e acabou que eu acho que se perdeu. Essa é a minha concepção. A gente, no início, com esse doente hipoxêmico leve, que vinha muito para o CTI, era intubado, e aí a gente tinha complacência 52, 60. Acho que a gente aprendeu a não ser tão precoce na intubação e foi lidar com um doente mais grave, com pulmão duro, e aí, como o Dr. Mock colocou ali, complacência de 10, 12, 18. Né? E aí entra uma série de dificuldades aí no manuseio. Diretrizes, né, das associações, eu não queria estar na pele de nenhum desses sujeitos que foram responsáveis por elaborar essas diretrizes, né? Porque é muito difícil, mas assim, nós mesmos criamos instruções, né? Baseado, claro, nas grandes entidades de classe, mas acho que foi uma tarefa muito ingrata nesse momento, até porque a velocidade com que o conhecimento foi sendo gerado, né? E um conhecimento difícil de validar, né? E a gente transmitir isso e essas adaptações, né? As diretrizes quase todas sofreram modificações, né? E a gente transmitir isso para a ponta, para as equipes, também não foi algo muito simples. Quanto às sequelas, né? A minha impressão pessoal é que há muito mais relacionado à linha de cuidado do que ao vírus. Né? Sedação profunda, imobilidade, permanência muito prolongada. Essa é uma tríade que vai levar a já conhecida fraqueza adquirida em terapia intensiva, e isso tem sequelas que se prolongam. Uma das evidências de que a linha de cuidado, e a gente é muito atento a isso, por conta do embotamento sensorial, a representação do córtex dos padrões de movimento, tal qual nos astronautas, elas se apagam muito rápido. Mas se você colocar o sujeito de pé, né, ou melhor, se liberar carga no quadril, e a gente utiliza muito ações de ortostase assistida, com prancha, com cama, se você coloca a carga no quadril, o córtex reacende rápido. E o que a gente tem visto em hospitais de reabilitação e hospitais de transição, que a gente tem contato aqui com a Clínica Flores, que triplicou o tamanho e está absolutamente lotada, e os caras fazem um trabalho brilhante. Você pega pacientes que saem funcionalmente tetraparéticos dos hospitais e em 2 semanas está andando. Então, não tem como recuperar músculo em 2 semanas. Então, ele tem a competência, o que há um apagamento sensorial. E aí, mais uma vez, um grande apelo, vamos colocar mais terapeuta ocupacional em CTI, mais fonoaudiólogo, uma assistente social ativa, ativa no sentido de traga informação de como é o meio ambiente que esse sujeito vive para eu replicar aqui. Né? A distância que ele caminha até o ponto de ônibus, se ele mora numa ladeira, que desafios eu tenho que treinar para que ele volte e faça isso. A psicólogo para trabalhar a mente, né? Para acalmar esse sujeito, não para ficar só gerenciando a entrada e saída de família, que acabam que são as demandas que eles recebem e têm que atender.
e num quantitativo muito pequeno. O custo-benefício disso, né? O investimento que eu tenho que fazer nessas equipes é muito pequeno para não ter. Mas então a minha impressão, voltando, é que eu tenho muito mais de sequela da linha de cuidado do que da própria doença, né? Só aproveitando a colocação do Dr. Marcelo, sim, temos cada vez doentes mais complicados, com permanências que estão se prolongando, né? Mais jovens até. E, na minha concepção, esse sujeito está com paciência de 10, de 15, o que a gente precisa é começar a aceitar que ele vai respirar com a frequência de 40. E assim a percepção dele de dispneia vai se adaptando e vamos tentando, porque senão, e é isso que os softwares de desmame fazem, né? Se eu não adequá-lo, e as equipes estão treinadas, né, a fazer suporte ventilatório não invasivo para fazer a atividade. Então, durante o momento da atividade, da caminhada, aquele onde a dispneia é impeditivo, façamos, né? E vamos tentar ganhar cada vez mais mobilidade nesses doentes. E há correlações, né? Eu ganho mobilidade, eu saio mais rápido do ventilador. Talvez a transferência, a gente aprendeu muito com o Helmut nesse último ano, acho que ganhou muita mão, o acesso também ficou mais fácil. Tem 3 fabricantes no Brasil, tem alguns com preço até razoável. Então, agora, talvez a extubação ou correr um pouco mais de risco, um risco melhor gerenciado com essa possibilidade, seja uma alternativa, doutor Marco. Germano, não sei se eu atendi o que você estava colocando, mas essa é a minha impressão. Não, perfeito, Duarte. Excelentes insights. De novo, eu acho que você foi muito feliz em relação à questão da humildade. Você foi feliz também ao tocar no assunto da equipe transdisciplinar e o papel da psicologia nesse aspecto. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Semana passada, na sexta-feira, me ligou uma amiga, colega cardiologista que trabalhou comigo, fez residência comigo no INCOR e depois trabalhou comigo em São José dos Campos, e falando de um parente dela que tinha acabado de internar, tinha 3 dias com Covid no hospital privado em São Paulo. Ele estava internado pela retaguarda e estava se aplicando o tratamento que é o tratamento consensual, habitual. O paciente internou aí na fase 2 da doença e já estava no 3º dia de internação, mas ele vinha em piora progressiva. Então, assim, a sexta de noite, ela pediu que nós assumíssemos o caso. Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então a gente começou já na própria sexta-feira à noite, a gente já entrou no caso a pedido da família, né? E aí a gente assumiu os cuidados. No dia seguinte, no sábado, quando eu fui vê-lo, além, minha equipe foi na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, sábado à tarde eu estava lá na beira do leito. Eu cheguei lá por volta das 4 da tarde e nós já tínhamos tomado uma série de medidas terapêuticas adicionais, de acordo com de novo, né, a evidência científica, a melhor evidência disponível, a interpretação dessa evidência pela equipe clínica e entendendo os valores e preferências do paciente. Mas nós tomamos várias medidas, o paciente ele parou de piorar, ele estava num steady state ali. Eu não vou entrar nos detalhes das medidas, mas, assim, o que me chamou mais atenção foi que esse paciente estava tão solitário. A solidão estava matando aquele cara. Não estou desprezando a doença, claro, ele estava para ser mandado para a UTI pelo hospitalista. Ele estava no limite dos critérios, com máscara não inalante lá em cima, e taquipneico, ele não tolerava ventilação mecânica não invasiva, não queria fazer, não suportava 5 minutos de VNI, e a fisioterapia já não sabia o que fazer mais, e, assim, eu fiquei 6 horas na beira desse paciente, para entender, para conhecê-lo, que eu não o conhecia, 6 horas, das 4h30 até as 10h30 da noite. Mas, assim, deu para chegar a uma conclusão muito clara ali. Esse paciente precisava de companhia, também. Não só, mas também. E isso faltou nessa pandemia, parceiro. Meu amigo, o que morreu de gente sozinha e infeliz, triste, com medo, isso aí foi
terrível. E eu vou falar mais. Parte do tratamento que nós aplicamos, Duarte, foi chamar um acompanhante, um primo dele, que se dispôs aí, que já tinha contraído o Covid, tinha uns 2 meses atrás, e ele disse, não, eu vou para aí, eu vou ser o acompanhante do meu primo amigo, irmão, né? Que um cara desse não é primo, esse cara é irmão. Então, ele foi para lá, à beira do leito, e foi uma das pontes para que esse paciente, que agora está indo muito bem, obrigado, graças a Deus. Claro, tudo poderia ter acontecido independente de todas as iniciativas terapêuticas, poderia, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, no mínimo, a morbidade desse paciente diminuiu muito com essa abordagem mais completa. Então, a gente pensar do ponto de vista de empatia desse paciente é importante. Esses pacientes morrem sozinhos, sofrem muito durante uma internação como essa. E aquilo que você comentou e o Júlio reiterou, isso a gente viu muito. Os médicos, os enfermeiros, até os fisioterapeutas, a maior parte dos profissionais muito focados, não estou falando do nosso time, claro, estamos falando de uma forma genérica, mas focados em dados, em computador, evidência, artigos científicos, mas beira do leito que é bom, meu amigo, nada, né? Ou muito pouco, né? Então, pacientes que não recebiam nem visita. Medo. No começo da pandemia era medo, o pessoal nem entrava no negócio. Então, assim, queria deixar isso registrado, o que aconteceu comigo agora recente, mas ficou tão claro para esse paciente, ficou tão claro que essa era a principal comorbidade desse paciente, que eu queria destacar isso aqui. Eu queria aproveitar também, Germano, sem me prolongar muito, mas destacar a enfermagem. Para muito além de estar na beira do leito, de estar dentro da unidade, a enfermagem do grupo de reabilitação como um todo, eu diria até de toda a equipe do hospital, é aquela que tem uma participação fundamental na gestão. Então, tem um grupo de pessoas trabalhando uma retaguarda, logística, planejamento, né? Que é, né, destacadamente no grupo da gente, Lívia Magalhães, Fernanda Salles, Débora. Então, uma galera incansável que possibilita que tudo isso aconteça. Então, quero fazer um grande agradecimento às enfermeiras, em especial essas companheiras aí que eu aprendo tanto, que fazem a gestão dos processos do ISG, que fazem o ISG andar, planejamento, novas abordagens, a parte assistencial, a parte de captação de recurso, a parte de novos projetos, tudo. Então, é uma turma que merece ser sempre louvada e destacada. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo e aprendendo. Então, o que a gente pode, hoje, 1 ano e meio depois, né, praticamente? Primeiro, vamos tentar todas as outras ofertas que a gente tem para suporte ventilatório que não seja intubação e ventilação mecânica, tá? Então, isso é exatamente o oposto do que a gente fazia no começo da pandemia. Então, ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo, ventilação não invasiva por pressão, os capacetes, enfim, tem toda uma árvore, mesmo as máscaras não reinalantes, tem toda uma árvore, tem toda uma oferta que a gente pode fazer com segurança, certo? Usando os filtros, etc. E está tudo bem, vamos fazer isso, não é para ficar entubando e ventilar como única ferramenta. Isso é muito difícil, às vezes, para a gente, Germano, porque os nossos hospitais são regionais, de porta fechada. Então, eu não tenho, às vezes recebo doente entubado, né? Não tenho a chance de tentar alguma outra coisa. Ele vem entubado já 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Agora, com a gente tendo um pouco mais de doentes na enfermaria, isso fica um pouco melhor. Mas quer dizer, isso tem que ficar desmistificado, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, foi para ventilação mecânica? Tudo bem, vai para ventilação mecânica, a gente tem que ser técnico, a maioria dos pulmões aí é homogêneo, não tem que ficar aí fazendo muita manobra aí para tentar homogeneizar, porque eles, não, em geral, nessa fase são homogêneos. Assim que for possível, ir para o método 1, ir para um modo proporcional, que é a pressão de suporte, tá certo? E ajustar a sedação. Tem que deixar o doente confortável, mas acordado.
Então, isso é outra questão muito importante para ser enfocada. Então, ajustar a sedação. Em terceiro lugar, isso está sendo revisto também, Germano, que você colocou. Semana passada saiu no Current Opinion, lá do Jean-Louis Vincent. Veja, vamos ter que repensar essas restrições que a gente está fazendo com os doentes de Covid no hospital e na UTI. Tem que começar a abrir isso para visitação, tem que começar a abrir. Não dá para continuar assim. A pandemia vai continuar, espero que melhore, né? Mas ela vai ficar no horizonte nosso muito tempo. Então, à medida que as pessoas estão mais vacinadas, à medida que a gente tem que ter alguns esquemas logísticos, evidentemente, para não expor todo mundo ao risco, mas não pode continuar desta forma, não pode, não dá para continuar dessa forma. Então, isso que você está colocando, isso já é uma preocupação que também na Europa eles já estão falando sobre isso. Não vai dar mais para continuar com esse tipo de restrição que a gente vem impondo aos pacientes, às famílias. E quando morre, toda essa questão aí do luto e de morrer sozinho é um negócio muito, muito ruim. Então, acho que isso também está no horizonte. Então, você vê que, decorridos 1 ano e meio, a gente vai começar a fazer muita coisa diferente do que a gente fazia no começo. É isso que enfim, ainda bem que é assim, né? É isso aí. Doutor Duarte, suas últimas considerações, por favor. Não, só agradecimento, é um privilégio estar nessa sessão, né? Ter uma assistência do nível dessa aqui, poder compartilhar, poder estar discutindo, revendo amigos queridos, tá? E só agradecer demais, né? Trazer essa voz em nome da reabilitação, né? E acreditem, confiem, a gente tem muito resultado para entregar para vocês, né? Facilitar o resultado que vocês têm com o paciente de vocês, que também é nosso, né? Mas, assim, o resultado é melhor. Se você tiver a reabilitação acompanhando, estiver integrando tudo isso, o resultado é melhor. É isso aí, Duarte. Então, olha, eu queria fechar agradecendo mais uma vez você, Duarte, pela sua disponibilidade, agradecer a participação de todos, Júlio Neves, Marcelo Mock, pessoal que respira medicina crítica, ventilação mecânica, então, assim, realmente é uma plateia de alto nível. Eu acho que esse ponto, eu queria fechar falando isso, as diretrizes têm evoluído, Duarte, já antes da pandemia, para as diretrizes online, diretrizes em tempo real. A diretriz de parada cardiorrespiratória a gente fazia a cada 5 anos, a diretriz mundial, e as evidências começam a surgir tão rapidamente e fica tão anacrônico você ficar ali esperando 5 anos para poder reunir o grupo de novo, sendo que já surgiram 3, 4, 5, 10 trials importantes para que modificaram conceitos. Então, para mudar todos os cursos de suporte avançado de vida em cardiologia, demorava um tempão e ficava aquela confusão se você ensinava a diretriz vigente ou se já ensinava com as novidades, que já desde 2017, aproximadamente 2015 a 2017, começou-se a utilizar em tempo real. Acredito que a Covid tenha sido uma das diretrizes em tempo real que mais progrediu, que mais foi implementada, e talvez isso seja implantado doravante para várias especialidades, para várias coisas. Eu acho que faz muito mais sentido, né, essas diretrizes vivas do que aquele documento estático que era atualizado a cada X anos. Então, isso é uma tendência, e no caso, finalmente, da sua contribuição assistencial, liderando esse time de deshospitalização, e muito mais especificamente em relação ao cuidado desses pacientes com Covid-19, eu acho que você tem uma obrigação, Duarte, de publicar essa experiência, como o André já colocou. E não só isso, digo mais, você trouxe conceitos aqui tão importantes e tão consistentes como prova de conceito, que de antemão essa prova de conceito já sai aí rapidamente com uma provocação, e aí, claro, articulando com essas lideranças que você tem, esse networking,
é importantíssimo dividir isso e colocar um paper de prova de conceito, porque esse pacote de medidas que você já está implementando, você e sua equipe, claro, isso é muito importante e pode servir de modelo para um desfecho, um trial, como aconteceu com o Marcelo Amato lá, que pegou New England da legislação protetora. Eu estou visualizando a mesma prova de conceito ampliada, revisada, adaptada para essa nova realidade. Então, esse é um momento de fazer história, meu amigo. Então, olha, eu quero agradecer de novo. Não estou falando nada exagerado aqui, estou falando uma coisa que nós estamos vivenciando, é novidade para todo mundo está em busca dessas respostas, e especificamente você, né, a equipe do ISG tem uma expertise que muito pouca gente tem no mundo nesse aspecto. E esses conceitos que você trouxe, que você tem essa convicção de que isso funciona, eles precisam ser demonstrados com desfechos duros, mas não tenha dúvida que isso aí, independente do resultado, dá uma investigação científica de primeiríssima linha, com papers de primeiríssima linha também, em jornais de primeiríssima linha também. Então, olha, fica a provocação aí, Duarte. Conto com sua ajuda, Germano. Seu apoio e ajuda. Vamos em frente. Estamos aqui te apoiando, Duarte. Vamos tirar a tua perna. Aí fica fácil. Espetacular, Duarte. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Agradeço.